Agora voltamos. Então voltamos agora. Deu um pane aqui, mas a gente já voltou. As pessoas entrarem. Ainda falando aqui da cartinha do Sol, como eu estava falando para vocês, né? Deu um pane aqui, galera, então nós já voltamos. Continuamos falando aqui sobre a cartinha do Sol, né? O Sol é tão forte, vocês viram, né? Fazer uma brincadeira aqui, né? Tão forte que as ondas dele, olha, chegou aqui, tá? Então, voltando aqui, né? Tirando as brincadeiras. Então, o Sol, ele vai trazer essa característica forte, como a gente falou, essa conexão com o ser humano, tá? Então, lembrando que o baralho cigano, ele vai trazer pra gente justamente o dia a dia, o cotidiano que todos nós temos e a vida de uma forma geral, né? Então, a vida como um todo. Então, as cartas, elas vão trazer para nós essa experiência de vida, essa experiência com a gente, com a natureza, com o outro, com os astros. Então, ela vai trazer para nós esse tipo de experiência, tá? Então, aí nós vamos falar do próximo astro agora, que é a Lua, que é um satélite, né? É tão importante quanto o Sol. Então, a Lua, ela vai representar, assim, o Sol representa o masculino, como eu falei para vocês, a Lua vai representar o feminino. Então, ela vai trazer essa energia do feminino para todas nós. E para todos nós, tá? A gente fala aqui da mulher em si, mas é a conexão, é o feminino de uma forma geral, que de alguma forma todos nós conectamos, independente de qual gênero sejamos. Mas na mulher isso é muito acentuado, porque nós temos a conexão através do nosso próprio útero. Não é novidade, acredito para vocês, que o útero e a lua têm essa conexão grandemente, tanto que a gente vai falar desse aspecto do feminino, a gente alia a questão do próprio útero da mulher. Então, a Lua, por quê? Ela traz essa ideia também circular, ela vai trazer o mesmo aspecto que o útero, né, de acolher. Né? Então, a Lua também traz isso para nós. E ela vai, como o Sol, como eu havia falado para vocês, a irradiação também, né, a energia que vem ali da Lua, nós também captamos através da nossa glândula pineal. Só para fazer um sentido, para a gente poder entender como é que a gente se conecta, então, com esses astros, né? Como é que eles fazem, como é que eles se manifestam de alguma maneira no nosso cotidiano e como eles podem, de alguma forma, influenciar a mulher, por exemplo, no momento ali de TPM, de fluxo e tudo mais, né? E de uma forma geral também como é que pode influenciar nas lavouras, como é que isso influencia na nossa vida de uma forma geral. Então a Lua, ela tem essa representação do feminino, ela vai trazer para nós a ideia dessas fases, assim como o feminino também traz, né? De cada momento nós estarmos vivendo uma fase. O corpo da mulher tem muito isso, né? Nosso corpo, de uma forma geral, tem isso também. Cada momento a gente está numa fase, na fase da infância, na adolescência, na fase adulta, e a gente tem a fase também do envelhecimento, né? Então a gente vai tendo todas essas fases e a Lua vai fazendo essa conexão para nós. Então a Lua traz essa magia também, porque a Lua, ela vai representar, muitas vezes, ela vai representar o relacionamento. Quem já não ouviu, né, as músicas que estão relacionadas à Lua e que trazem essa questão do relacionamento, né, do amor, onde um está de um lado da Lua, outro do outro, e a mesma Lua está ali ouvindo os corações apaixonados. Então a Lua, ela traz esse ar romântico para nós também. Então a Lua, ela traz aí o aspecto feminino que vai falar dessa compreensão que a gente tem. Então, só para vocês verem o quanto de coisas a gente pode analisar em apenas uma carta, né? Tem muita coisa que pode ser vista. E aí a gente tem essas representações. Então, falei do Sol, estou falando aqui, finalizando a Lua, né? Agora vamos falar sobre as estrelas, que aí são as 3 cartas que nós estamos falando sobre os astros. Então, as estrelas, olhando aqui, a minha carta da estrela, essa particularmente eu gosto muito dela, porque ela traz essa estrela enorme que brilha e a constelação em volta. Então, ela vai trazendo pra gente essa luminosidade, esse brilho. E essa carta, né, quando ela traz esse brilho,
ela também, de alguma maneira, ativa em nós o nosso próprio brilho. Ela também aguça em nós o nosso próprio brilho, né? Quando a gente pensa nela. E ela vai direcionando a gente, quando a gente pensa nas estrelas, numa noite escura, que tem uma estrela muito forte brilhando, ela ilumina todo o caminho e você sabe exatamente para onde você tem que ir. Então, ela traz um norte, ela traz um direcionamento para a nossa vida. E ela vai trazer para dentro de nós, né? Porque a gente faz também essa autoanálise, né? E também para fora, né? A gente também traz isso como um direcionamento, um caminho novo, onde se abre ali com muita luminosidade para a gente poder caminhar. Então, as cartas, elas são apaixonantes, né, gente? Vocês viram que eu falo vibrante porque são cartas que vão trazendo pra gente, assim, muito conteúdo. Tem uma outra coisa que eu acabei não falando aqui pra vocês, sobre a Lua, voltando aqui rapidinho sobre a Lua. Eu falei que ela tem um aspecto feminino, eu falei da magia dela, falei que a Lua traz esse ar romântico, falei que a Lua também fala sobre fases, né? Que corresponde aí às fases nossas também dos seres humanos e nossa fase do dia a dia. Mas uma coisa que a Lua traz também, ela traz uma face que fica escondida, certo? Então, o que significa isso, né? Essa face que está escondida? Significa que tem muita coisa ainda lá no inconsciente e que vai vir à tona, que vai emergir, né? Então, a Lua, quando ela aparece, ela fala de conteúdos que estão guardados, que estão ali, ó, guardadinhos, e que vai emergir em algum momento, que vai aparecer. E aí, quando aparece, não tem como fazer, não tem como fingir que não apareceu, né, galera? Nós vamos ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra, tá? Então, os astros, eles vão trazendo essa ideia pra gente. Eu fiz uma colinha aqui, tá, galera? Deixa eu só ver se eu falei sobre tudo. Tem uma questão que é importante da gente falar dessas cartinhas, todas elas, mas pra gente poder entender. Tânia, como é que isso me afeta de alguma maneira, né? Acabei de falar que os astros, eles estão fora e estão dentro de nós, certo? Por quê? Porque eles são arquétipos. Eu venho falando aqui, não é de agora, né? O que é isso? Então, é um símbolo. O Sol. O Sol é Sol em qualquer lugar do planeta. Se você falar para uma pessoa que o Sol está brilhando ou que está sem Sol, ele, de alguma forma, ele vai entender do que você está falando. Porque o Sol você consegue ver, o Sol, ele está ali para todos. A gente fala muito isso, né? Então, ele é um arquétipo. Por quê? Porque todo mundo tem esse símbolo dentro de si. Então, se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora e imaginar um dia na praia, vamos fazer isso? Fechem os olhos agora, né? Coloca na tela mental de vocês aí um dia de praia. A grande maioria vai para um dia de praia onde tem um sol muito forte ou um sol que aquece de forma moderada, né? A água, ela é cristalina e o dia é luminoso. Fala aqui pra mim se não foi isso que vocês pensaram. Só para poder trazer para vocês essa comprovação do arquétipo que está na mente de todos nós, né? Quando a gente pensa aí na questão do símbolo. Quando a gente fala um símbolo, a pessoa pensa e ela tem a mesma representação para as pessoas, né? Então, você vai e você imagina aquele dia de sol, aquele dia de praia e de preferência extremamente iluminado, né? Com um dia quente, onde o sol faz parte do cenário, onde ele vem e ele reina, literalmente, né? Então, esses são as cartas que representam os astros, tá? Para quem chegou agora, eu falei aqui da carta do Sol, a carta da Lua e a carta da Estrela, que fazem parte das divisões do baralho cigano. É uma das divisões, que são essas 3 primeiras cartas que nós falamos aí sobre os astros, ok? Então, lembrando, né, que os astros, eles estão aí representando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia e fazendo parte aí do
da nossa vida de uma forma geral. Então agora nós vamos falar sobre as representações da natureza. Então, Tânia, quais são as cartas que representam a natureza? Então, as cartas, vou mostrar para vocês, para a gente poder ir conversando sobre elas, tá bom? Então, olha só. Então, as cartas que representam a natureza, uma delas é o trevo de 4 folhas, acredito que seja fácil da gente memorizar. A árvore, né, um elemento aí da natureza. As nuvens, né, que fazem parte aí da natureza também, mas eu vou falar já já de todas elas. A gente tem aqui o ramalhete, que são as flores belíssimas, né, que a gente tem no baralho. A gente tem o jardim, onde a gente vai ter tudo ali, né, todas as plantinhas ali no mesmo lugar. A gente tem a carta da montanha e nós vamos ter também a carta dos caminhos, apesar daqui ela está nesse formato, mas a grande maioria das cartas que apresentam a carta 22, ela vai apresentar um caminho mesmo, né? Eu fiz leitura recentemente para umas pessoas, saía e muito parecida com a pessoa vivenciar, é muito interessante. E a carta dos lírios, né? Onde a gente também tem a representação aqui da natureza. As cartas da natureza, elas vão representar a nossa vida cotidiana. Então, elas vão trazer o aspecto de saúde, elas vão trazer escolhas no nosso caminho, elas vão trazer novidades, elas vão trazer pra gente renovação, trabalho. Então, as cartas, elas vão representar tudo isso e um pouco mais no nosso caminho, as cartas da natureza, tá? Uma coisa que eu queria trazer para vocês, ela vai falar também sobre vitalidade, sobre doenças e obstáculos, que a gente não pode esquecer. Agora, uma coisa que é interessante da gente falar, para a gente poder entender. Tanto as cartas dos astros, as cartas da natureza, e mesmo o restante das cartas que a gente tem, né, os animais, isso faz a gente lembrar das fábulas. Quem aqui já não passou por essa fase, né, onde os pais contavam histórias ali e as histórias tinham muitas vezes animais, representações da natureza, onde você ouvia aquelas histórias e causava ali uma grande emoção, uma sensação boa, uma sensação não tão boa, né? Então, quem já não ouviu os 3 porquinhos, né? Quem já não escutou a história do patinho feio, por exemplo, ou mesmo a história do coelho e da tartaruga. Eu estava conversando, acho que hoje, né, com um colega, falando sobre essa história do coelho e da tartaruga. Vocês conhecem? Então, vou contar para vocês rapidinho, só para vocês entenderem, já vou explicar, tá? A história do coelho é uma história que o coelho se achava muito espertalhão, né? E eles apostaram uma corrida na floresta. Ele e a tartaruga, ele sempre ganhava. Ele era o mais rápido, o mais esperto, e todo mundo que corria com o coelho sempre ganhava. E a tartaruga, então, resolveu correr com o coelho. Ele achou graça daquilo, mas, né, desafio aceito. Foram marcados, né, na floresta, e a tartaruga, eles começa então a corrida, né? E o coelho, ele sai disparado e ele chega, como ele era muito rápido, ele chega a um ponto da corrida onde ele olha para trás e a tartaruga está muito lá atrás, né? Afinal de contas, ela é uma tartaruga e ela sempre andando de passos lentos, mas firmes, não parou nem um momento. Mas o coelho, muito esperto que era, resolveu então tirar uma soneca, já que a tartaruga ia levar ali um tempo para poder chegar, né? E aí ele deitou ali na relva, nas árvores e foi, né, de alguma forma, ele foi descansar e esperar a tartaruga chegar, né? Só que ele acabou dormindo no ponto. Quantas vezes a gente não dorme no ponto, né, gente? E aí ele dormiu no ponto. Quando ele acordou, a tartaruga já tinha passado ele. E ele achou aquilo muito estranho. E aí ele começou a correr novamente.
Só que ele acabou aí se enrolando no meio do caminho e a tartaruga chegou primeiro que ele na chegada, né, na linha de chegada. Ele não entendeu nada, né? Como que ele era o mais rápido, a tartaruga teoricamente era mais lenta, e como que ela conseguiu chegar antes dele, né? E ele achava que mesmo ele tirando a soneca, ele ia conseguir chegar com os pés nas costas, né? Infelizmente, né, não foi assim que aconteceu para ele. E felizmente para a tartaruga, ela consegue chegar. É lógico que na história a gente tem 3 tartarugas, né? Não sei se vocês conhecem fielmente essa história, né? E aí, o que elas fazem? Elas vão entrando no meio do caminho e elas vão continuando ali a jornada da tartaruga. Mas a tartaruga chega. E aí a gente vai ver também quem é o mais esperto ali, né? Mas isso foi uma lição para o coelho. E aí a gente tem um cenário onde a gente tem uma floresta, onde a gente tem cachoeira, onde a gente tem as pedras, né? As pedras, elas estão ali, mas elas não se movimentam. A tartaruga, ela é um movimento constante, devagar, mas sempre, né? Então ela vai trazendo pra gente essa ideia. E as lâminas do baralho cigano, ela traz essa alusão às fábulas, ela vai trazer pra gente também a conotação da natureza, ela vai trazer essa ideia das lições que a natureza vai trazendo pra gente, dessas lições que a gente vai aprendendo durante da nossa infância, quando a gente é apresentado para nós os contos de fada, né? Contos de fadas. Então, isso vai sendo apresentado para nós. Isso está no nosso inconsciente. De alguma maneira, a gente faz essas conexões quando a gente pega tanto objetos que estão fora de nós para contar histórias sobre nós, né? Então, quando a gente pega ali, nós vamos falar aqui da montanha. Quando a gente pega a montanha, ela está parada. Então, a gente sabe que ela está estável, a gente entende ela na natureza, que ela está lá, que ela está parada. Mas, quando a gente olha para ela, a gente também sabe o que ela representa dentro da gente. Essa estabilidade que a montanha traz, mas ela também traz para nós que se a gente não tiver equilíbrio, a gente não chega ao cume, a gente não chega lá no alto. Porque quando nós estamos lá na natureza, né, se a gente não tiver preparo, a gente não consegue chegar. Então essas são as lições que as cartas vão trazendo pra gente quando a gente pensa nessas representações. Ela fala desse cotidiano nosso, ela traz, através das lâminas, das imagens, esses símbolos que a gente já conhece na natureza, para a gente aplicar na nossa vida, para a gente aplicar no nosso dia a dia, entendendo a sabedoria que essa natureza traz. Porque nós fazemos parte da natureza também, a natureza está dentro de nós, está fora de nós, mas também está dentro de nós. Então a gente vai aprendendo com cada um e cada ser, né? Tanto os animais quanto as plantas, aquilo que vai trazendo pra gente essa experiência e essa sabedoria. Então a montanha, ela vai trazer isso para nós. Se não tivermos planejamento, se não entendemos que para chegar ao cume, para poder contemplar a nossa conquista, não adianta você chegar lá cansado, arrasado e não conseguir contemplar nada, né? Então, para você chegar ao cume, você precisa ter o quê? Ter um planejamento, ter um preparo para chegar lá, ter conteúdo, né? Ter um equipamento que você consiga chegar e que você não se por acaso durado, volta e continua, né? Mas entendendo que para chegar no seu objetivo, no cume, que é a sua meta, você precisa sim ter um percurso para isso, né? E aí precisa de planejamento, precisa ter equilíbrio, né? E precisa ter uma estabilidade emocional para conseguir. Então, olha quanta sabedoria a natureza nos traz. Por isso que as cartas, elas vão tendo essas divisões e a gente vai entendendo que o que está fora está dentro de nós o tempo todo. Eu não vou cansar de dizer isso para vocês hoje, né? A mesma coisa quando a gente pensa nas nuvens, né? A carta das nuvens também, ela traz pra gente, aqui pra mim, essa carta, ela vai trazer as nuvens,
Mas ela, no fundo, ela parece o sol. Lembra que eu falei para vocês do nosso amigo sol, né? Que traz crescimento, luminosidade, né? Vai trazer essa energia do masculino. Então eu tô agora nas nuvens. Então eu não tô enxergando, porque tem nuvens nos meus olhos, né? Ou na minha mente. Então, às vezes eu tô aqui com a minha mente confusa. Então a natureza traz essa ideia. Quando a gente olha para fora, que a gente vê lá as nuvens e a gente vê aquele céu acinzentado, a gente não tá vendo o sol. Na verdade, a gente não tá vendo nada, né? Nem sol, nem lua, nem estrela. Os astros, coitados, né? Eles não aparecem nesse momento. Então, quando a carta da nuvem ela vem aparecendo, é exatamente isso. É como se a gente não estivesse vendo essas potências que existem em nós. O nosso lado feminino, né, que é a lua, a nossa força masculina, que é essa vitalidade que o sol traz. A gente não está vendo as estrelas para nos direcionar, né? A gente não enxerga com clareza esse caminho que a gente precisa fazer. Então as nuvens, elas estão ali e a gente não enxerga. Então as nuvens, ela fala então que a gente não tem clareza e não tem direcionamento naquele momento. E possivelmente nós estamos passando por algum conflito. Porque quando que a gente fica assim, né, pessoal? Quando a gente está vivendo algum conflito. A gente está em conflito, a gente está na tempestade e a gente não consegue enxergar nada. Essa é a real. A gente está em tempestade e a gente não consegue enxergar nada. Por quê? Porque as nuvens estão na nossa frente. Mas ela traz essa sabedoria também, que por trás das nuvens tem o sol. A gente não pode esquecer disso, né? Que tem sim algo lá por trás e que a gente vai enxergar em algum momento, porque as nuvens elas passam. Significa que os conflitos também passam na nossa vida, né? Eles tendem também a passar. E aí o que a gente precisa é buscar isso dentro de nós, né? Esse tempo, essa paciência, porque é o que eles também estão trazendo, a paciência, tá acabando, esse conflito vai acabar e aí você vai conseguir enxergar. E aí qual que é o meu trabalho, né? O meu trabalho é ter paciência, refletir sobre aquilo e para que quando aquilo passar eu consiga enxergar com uma clareza muito maior, né? Essa é uma das lições, né, que as cartas vão trazendo para nós. Então tá dando para entender, né, pessoal, em relação às cartas que trazem aí o aspecto da natureza. Deixa eu pegar uma outra aqui. A árvore, vamos falar dela agora, né? Então a árvore também, quando ela aparece, ela vai falar uma coisa que, quando você olha uma árvore e você vê o tamanho da copa dela, é exatamente a mesma quantidade de raiz no solo, profunda. Então a gente também tem essa profundidade quando a gente pensa na carta da árvore. Ela vai trazer pra gente essa ideia de coisas que estão enraizadas, que estão lá no nível mais inconsciente e que de alguma maneira também conecta com as coisas que estão aqui fora, né? Tá travando? Fala pra mim se melhorou aí, Ale, por favor. Tava dando uma travadinha, vê se melhorou. Tá travando ainda? Então eu vou continuar falando aqui, vocês me avisem, por favor. Então ainda falando das cartas da árvore, uma coisa que eu vou repetir, né? Uma coisa que eu acho que é bastante interessante. Ai, que bom, Moisés. Uma coisa que eu acho que é bastante interessante é que a mesma quantidade que cresce para cima é a mesma quantidade de raiz que cresce, certo? Então, quando essa raiz ela cresce para baixo, ela está falando de conteúdos que são mais inconscientes. E aqui não consciência na mesma quantidade de coisas que eu tenho consciência aqui. Então imagina o universo de coisas que a gente tem, né? É muita coisa, muito. E a árvore ela vai falar então dessa raiz, e ela fala dessa raiz que a gente traz,
que é a raiz que a gente traz? Família, né? Ela vai falar, então, dessa base familiar que nós temos, que é a nossa raiz, que é o nosso chão. Independente que tipo de família nós tenhamos, né? Aqui ela vai falar que você veio de algum lugar, né? Que você tem raiz. E aí, que se você tem raiz, você tem base, né? Base para você poder crescer, para você poder evoluir, para você poder gerar frutos na sua vida, para você poder crescer no sentido de prosperar, de abundância. Então, ela fala que você tem conhecimento. E esse conhecimento, aí a gente pensa na mata, né? Quando eu fico imaginando essa conexão com a natureza, que vai te transmitindo essa sabedoria. Então, a árvore, ela é, principalmente aquelas árvores que são muito antigas, o quanto que ela não traz ali de experiência, né? O quanto que ela já não viveu ali, o quanto ela já não conseguiu, de alguma forma, ajudar todas aquelas plantas ou árvores que estão ao seu redor. Elas se comunicam, vocês sabiam disso, né? Dentro acho que da minha aula de floral de Bach, vou contar para vocês, que eu acho que é bem interessante isso, né? Numa aula de floral de Bach que eu tive, a professora estava falando sobre as árvores, e vou trazer o exemplo do eucalipto, não sei se vocês conhecem, mas o eucalipto, onde existem os eucaliptos, eles não permitem que outras árvores ou outras plantas floresçam. Vocês sabiam disso? Né? Por quê? Porque as árvores, elas têm uma conexão, elas se conectam e elas se comunicam através das raízes. Então, elas vão se conectando por debaixo do solo. E aí, elas vão gerando ali um óleo, que a gente trabalha com ele também, né? Ela vai gerando ali um cheiro, onde aquelas plantas, as outras, elas não vão proliferar, elas não vão crescer ali perto do eucalipto. Então, o eucalipto, nesse sentido, ele é bem exclusivo. É ele e eles, né? Então, é uma família só de eucalipto. Vocês podem observar que isso é real. Né? Então, foi nessa aula, né, falando sobre floral de Bach, sobre naturopatia, que o professor a professora trouxe isso como exemplo do eucalipto e me marcou bastante, né? Porque apesar delas estarem paradas, mas elas não deixam de se comunicar. Olha que fantástico isso. Elas não deixam de crescer, não deixam de florescer, não deixam de prosperar. E uma outra coisa que é interessante na natureza, né? Vou mostrar aqui para vocês, falando ainda das plantas, vou até mostrar aqui também, né? Do trevo, dos lírios, né? Do ramalhete. São todas cartas que representam aqui as plantas na natureza. Quando elas... É verdade, né, Hilda? É isso mesmo, né? Quando uma dessas plantas são atacadas ali por qualquer tipo de larva, né? Olha que interessante, gente. Olha só que bacana, né? Quando aquela plantinha está sendo atacada ali por qualquer tipo de larva, ela está sendo devorada, a folha dela está sendo devorada, ela solta ali também uma parte química da planta, que a gente chama de óleo essencial. Ela solta ali aquele óleo, onde vai amargar a folha, onde está sendo devoradinha ali pelo bichinho, e automaticamente ela já manda informação para todas as outras colegas dela ali ao redor de que ela está sendo atacada. E aí todas começam a gerar esse amargor, né? Elas começam a se proteger. E aí aquele verme, aquela larva, aquele bichinho que estava ali, fica tão amargo que é quase que impossível dele conseguir devorar aquelas plantinhas, tá? Então, olha só que fantástica a natureza. Olha quanta sabedoria a gente tem e a gente pode aproveitar, né? De conhecimento para aplicar também na nossa vida, né? No sentido de que quantas vezes a gente também não amarga, né? Em algumas situações, porque aquela situação que está vindo externa está nos causando mal. E aí, o que a gente precisa é, assim como as outras, é conversar, é falar, comunicar para aquilo aliviar, né? Dos sentidos, né? De relacionamento, até mesmo no aspecto sentimental, a gente precisa falar, a gente precisa de alguma maneira se organizar para poder fluir na nossa vida. Não é demais, gente?
Né? Muito, assim, para mim, eu acho que é fantástico essa comunicação que a natureza tem com todos nós. Mas agora eu vou abrir para vocês então, para vocês fazerem perguntas, né? Se tiverem perguntas, já façam aqui sobre o que nós falamos hoje. Nós falamos então sobre os astros e também sobre as cartinhas da natureza. Né? Contem aqui para mim, façam perguntas, né? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Quando vocês vão pensando aí, vão colocando, coloquem por favor, né? Enquanto vocês vão pensando e colocando, deixa eu falar aqui também para vocês, para quem ainda não conhece, né, o meu canal lá do YouTube, não esquece de ir lá dar uma olhadinha, o link tá aqui na bio do Instagram, o meu site também. Então, quem tem interesse e gosta de jogar baralho, né, lá no site você pode fazer os seus agendamentos também. Lá não tem somente eu, tem a minha equipe também, né, que são os profissionais que trabalham comigo lá no site de Baralho Cigano. Muito interessante, né, Lê? Você já imaginava, Lê, assim, já tinha entendido, compreendido? Sei que a gente compreende, mas assim, tinha pensado dessa forma, com as cartas? Essas divisões, fez sentido pra você? A natureza é belíssima, é isso mesmo, Zed. E ela tem muito a nos oferecer, muito a nos ensinar. Essa é a parte rica, né, que a natureza traz. E interessante que as cartas elas vão trazer para nós tudo que está aqui fora, né, e que está dentro de nós. É uma grande conexão o tempo todo. As divisões, ótimo. Então, quantas divisões tem o baralho? Então, para quem não pegou do lado do começo, as divisões são 6 divisões que o baralho cigano tem. Que a gente consegue, então, nomear essas quantidades aí de cartas. Não são quantidades iguais, porque elas vão falar de cada nicho dentro do baralho cigano. Então, um dos primeiros que eu falei hoje para vocês são os astros, que são 3 cartas. Aí a gente tem a representação da natureza, que são 8 cartas, foi a que eu apresentei para vocês hoje, certo? E nós vamos ter 8 cartas falando sobre a representação dos animais. Nós temos também as cartas que vai fazer representação humana, as nós temos várias cartas que vão trazer representação de objetos, e nós vamos ter também cartas que vão trazer a representação abstrata, né? Então, todas elas. E aí a gente consegue ali, entendendo um pouco mais, facilita muito, galera. Na hora que você vai bater o olho, você eu tenho certeza que vocês já ouviram tanto eu falar aqui das cartas, que fica muito mais fácil quando você olha uma carta, você fala, olha, né, é a carta da natureza, então qual que é a conexão que tem ali, né? Ela tá falando ali do meu cotidiano, ela tá trazendo para mim escolhas, ela tá me ajudando a entender quais são esses obstáculos que eu trago na vida, né? Então ela vai trazendo pra gente essa clareza, né? Isso ajuda demais. É isso mesmo, né, Alê? Fica mais fácil, mais claro para entender em uma leitura, com certeza. Então a gente tem que esmiuçar mesmo as cartas por vários ângulos. Eu tô trazendo para vocês mas a gente consegue ver isso também por outras maneiras. E eu vou trazendo aqui para vocês irem entendendo. Aí nas próximas lives eu vou continuar falando sobre essas divisões, nós vamos falar de outras divisões que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Então hoje era sobre isso, né? Fico muito feliz e grata por vocês continuarem aqui me assistindo, né? Por essa audiência. Mais uma vez, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, onde a gente está falando bastante sobre as cartas. Tem vários vídeos bem legais também. Dá uma olhada lá, não esquece de se inscrever e de compartilhar com os amigos, tá bom? Ai, que bom! Ai, fiquei feliz agora, Lê. As lives estão fantásticas. Ai, que bom. É feita com muito carinho, é exatamente isso que a gente deseja, que eu desejo para vocês, né? De trazer mesmo conteúdo, compartilhar com todos vocês e que vocês consigam compreender. E a gente ajuda muito nos estudos, é isso mesmo. E a gente vai também desmistificando essa coisa que o baralho cigano sei lá, né, é só místico, ou ele não é uma ferramenta, uma terapia, ele não é algo que pode ser profissional. Então a gente começa a analisar e ver que tem muita coisa legal e que dá para trabalhar bastante com as cartas, se a gente
né? Se a gente se dedicar um pouquinho para estudar elas, né? Tá bom, galera? Então é isso. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai encerrando a live por hoje. Um beijo para vocês. Beijão para todo mundo. Ai, Oneide, tudo bom? Muito bom, ótima para entender melhor. Gratidão, gratidão para você também, minha flor. Que bom, vocês vieram todos. Show de bola. Então, lembrando, as lives são às segundas e às quartas-feiras, 20 horas. Então, até segunda-feira, galera. Para quem também curte lá o TikTok, às quintas-feiras eu tô lá às 21h30. Tá bom? Beijos!